Ao redor do trono de Deus existem 4 seres viventes que carregam uma tipologia muito importante para que venhamos entender parte dos desígnios de Deus sobre a sua criação. E eu quero falar rapidamente sobre o primeiro ser vivente, que é semelhante a um leão. A Bíblia em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 6 fala um pouquinho sobre eles, o que eles fazem para Deus, né? Qual o tipo de serviço que eles oferecem a Deus. Quando nós lemos o texto, nós vemos que eles têm olhos por todo o corpo. Então, isso significa o quê? Que eles prestam um serviço de observação ininterrupta. E nas características que esses seres possuem também é revelado que eles observam toda a terra, o evangelho eterno, os 4 evangelhos eternos, e especificamente esse que é semelhante a um leão, ele faz essa observação em relação ao evangelho de São Mateus. Porque o leão, ele tem essa tipologia do rei. Quem é o rei sobre toda a terra? E quando nós vamos ler o evangelho de São Mateus, ele que foi escrito em hebraico, para quem? Para os judeus, com essa revelação de mostrar Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio do Pai, habitou entre nós, esse ser divino, Filho de Deus, ele é o Rei. Então, o Evangelho de São Mateus, ele cita as profecias, né, do Antigo Testamento, os profetas, para dizer que, olha, esse Jesus é aquele que estava para vir. O famoso descendente de Davi, herdeiro ao trono. Então, esse ser vivente, semelhante a um leão, ele está ali revelando para todo mundo, principalmente aos judeus, que Jesus é o Rei dos Reis. Então, aqui nós podemos ler que esse mesmo ser, ele conduz João também numa revelação, numa parte da revelação, que está em Apocalipse capítulo 6, dizendo assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então esse ser vivente, ele está dando esse entendimento que vai aparecer, né? Porque aqui ele está falando sobre um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que vai aparecer nos tempos determinados pelo Senhor, um que vai cavalgar sobre um cavalo branco, só que esse não é Cristo. Esse que vai cavalgar é o anticristo. Muitos anticristos, que o próprio João, né, ele fala sobre isso, já se levantaram sobre a terra. Então, existe uma tentativa de levantar de tempos em tempos um que vai trazer a solução para o planeta Terra. Só que quando chegar o momento certo, vai se levantar aquele mesmo que é o filho da perdição, o homem do pecado, aquele que Satanás vai estar dominando para quê? Para enganar toda a terra. Então esse ser vivente, que é semelhante ao leão, ele mostra a João, vem ver, contempla, olha como que ele vai sair vitorioso para vencer. E se você for observar o texto, você vai ver que ele está com um arco na mão. E o arco é um instrumento, né, dentro dessa simbologia da profecia bíblica, é um instrumento de caça, diferentemente da espada, que ela representa a lei. A espada, em Apocalipse 19, que ali descreve Jesus também montado sobre um cavalo branco, esse sim é aquele que está com a lei, com a autoridade nas mãos. Mas esse ser aqui com o arco, ele quer fazer guerra aos santos.
Então é importante observar esses detalhes quando nós lemos a palavra de Deus. E eu quero deixar com você parte desse estudo. Eu tenho ele completo no meu canal do YouTube. Se você quiser aprender um pouquinho mais, acessa lá. Mas é importante você entender que esse ser vivente, ele está observando em toda a terra o Evangelho do Senhor. Ele oferece a Deus louvor, glória, toda adoração e também essa observação do que está acontecendo no planeta Terra em relação ao Evangelho e fazendo que Jesus seja conhecido entre o povo judeu.